PET, bloco 6, semanas 1 e 2. Revisão, ângulos. Ângulos geralmente são medidos em graus, mas mais para frente vocês vão ver que eles também podem ser medidos em radianos e que é possível fazer a conversão de graus para radianos e vice-versa. Eles podem ser classificados em nulo, quando são iguais a 0 graus, agudo, quando são menores do que 90 graus, reto, quando são iguais a 90 graus, obtusos, quando são maiores do que 90 graus, raso, quando são iguais a 180 graus, ou ainda inteiro, quando são iguais a 360 graus. Estão presentes em todos os lugares. Por exemplo, aqui nós temos ângulos agudos, certo? Aqui, outro ângulo agudo. Aqui, mais um ângulo agudo. Temos também muitos ângulos retos. Vocês conseguem ver? Todas as quinas dos quadros formam ângulos retos. Aqui nós temos ângulos retos. Aqui nós temos um ângulo reto. Aqui temos outro ângulo reto. Aqui. Aqui. E não importa a posição. Se tem 90 graus, é um ângulo reto, certo? Aqui. Aqui. E infinitos outros lugares. Aqui, por exemplo. Temos também ângulos obtusos, que são aqueles maiores do que 90 graus. Aqui, por exemplo, temos um ângulo obtuso. Aqui. Vamos procurar. Aqui tem. Opa. Aqui nós temos um ângulo obtuso, certo? E temos ainda ângulos rasos, por exemplo, aqui entre as duas almofadas, A e B, nós temos um ângulo raso. Certo? Já aqui, nós temos ângulos inteiros. Novamente, não importa a posição, ele pode estar em pezinho, deitadinho, pode estar mais virado de lado. Se tem 360 graus, é um ângulo inteiro, certo? Aqui também. Até aqui na vela, no amassado da almofada, são ângulos inteiros, correto? É legal de vocês verem aqui, por exemplo, sempre que nós temos um ângulo reto, quer dizer que esses dois segmentos, eu vou passar o marca-texto para ressaltar, certo? Esse segmento e esse aqui, quer dizer que esses dois são perpendiculares. Eu vou anotar o nome. Perpendiculares.
certo? Sempre que dois segmentos não se cruzarem, por exemplo, esse aqui e esse aqui, eles não têm pontos em comum, então quer dizer que eles são paralelos. Por exemplo, nesse segmento e esse aqui, que formam ângulos agudos e obtusos, eles são transversais. Mas como medir ângulos? Nós vamos usar para isso o transferidor. Esse aqui é um transferidor de 180 graus. Se vocês perceberem, ele marca os números de 0 até 180 do lado de fora, no sentido horário, e do lado de dentro, de 0 até 180, no sentido anti-horário. Certo? Isso é para que a gente consiga medir ângulos tanto assim quanto assim, certo? Mas os elementos principais do transferidor são a base, que é chamada de régua ou linha de fé. Eu vou anotar o nome aqui para vocês não esquecerem. Linha de fé. E esse aqui é o principal elemento de um transferidor, chamado de centro do transferidor. E é graças a ele que a gente consegue fazer a medição de ângulos. Esse aqui é um transferidor de 360 graus. Da mesma forma, ele vai medir do lado de fora, no sentido horário, os ângulos de 0 até 360. Se vocês forem perceber, o 0 e o 360 coincidem porque é onde termina a volta. E na parte de dentro, ele vai medir também de 0 até o 360, no sentido anti-horário. Pelo mesmo motivo do transferidor de 180 graus. Novamente, aqui é o centro. E essa aqui é a régua ou linha de fé. Fica um pouquinho torto, mas é essa linha aqui, que vai do 180 até o outro 180. Perfeito? E como a gente faz para usar um transferidor? Basta colocá-lo sobre o ângulo, coincidindo seu centro com o vértice do ângulo e um dos lados do ângulo sob a linha de fé do transferidor. Lembre-se sempre de contar a partir do 0. Então, por exemplo, no ângulo ABC, basta que coloquemos a linha de fé do transferidor sob um dos lados do ângulo, coincidindo o vértice com o centro do transferidor. E aqui, onde o outro segmento do ângulo marcar no transferidor, é a medida do ângulo. Neste caso, 40 graus. No exemplo aqui, nesse segundo exemplo, fazendo da mesma forma, linha de fé sobre o lado do ângulo, centro e vértice alinhados, chegamos aos 70 graus. Novamente, aqui, linha de fé, segmento, vértice
vértice e centro, chegamos à medida de 120 graus. Aqui, ó. Último exemplo, chegamos a 35 graus. Sempre repetindo o mesmo procedimento. Prestem muita atenção nisso aqui, tá? Não pode deixar torto, porque senão a medida sai toda errada. Aqui, ó. Certo? Mas, quais são as aplicações dos ângulos? Podemos usar, por exemplo, para rotacionar objetos. Eu posso mover esse quadro, por exemplo, 90 graus no sentido horário. Depois, voltando 90 graus no sentido, 90 graus no sentido horário. Rotacionando 90 graus no sentido anti-horário, eu volto ele para o lugar de origem, certo? Posso novamente rotacionar 90 graus, agora no sentido anti-horário. Se vocês perceberem, aqui no programa, ele marcou 270 graus quando estava nessa posição. 270, vocês estão vendo? Isso por quê? Quer dizer que eu andei dos 360 graus, eu andei 90 graus no sentido negativo, que é o sentido anti-horário, certo? Por isso, 270 graus, certo? Melhorar o desenho para não ficar confuso. Acho que assim dá para entender melhor. E aqui, girando novamente 90 graus no sentido horário, ou seja, somando os 90 graus, novamente, eu retorno ele para a posição original. Eu posso usar também para medir a passagem do tempo no relógio. Por exemplo, Ana chega ao dentista e percebe que, ao chegar, o relógio está desta forma. Quando ela vai embora, o relógio está dessa forma. Ana sabe ver as horas no relógio, mesmo sem os números. Portanto, ela sabe que se passaram 50 minutos. Mas ela ficou curiosa para saber quantos graus o ponteiro dos minutos, esse daqui, andou da primeira imagem, ou seja, da hora que ela chegou até a hora que ela foi embora. Como a Ana pode saber quantos graus o ponteiro andou? Basta que ela divida os 360 graus do relógio, certo? Por os 12 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos do relógio. Ela vai obter 30 graus. Isso quer dizer que cada vez que o ponteiro grande sai de uma marcação e vai para outra, ele anda 30 graus, certo? Como o ponteiro andou 10 marcações, quer dizer que ele andou 30 graus vezes 10, que é igual a 300 graus. Também pode ser usado para localização. Essa daqui é a vista aérea da cidade de Barcelona, na Espanha. Barcelona foi uma cidade planejada. Por isso, seus quarteirões, ou seja, cada um desses quadradinhos, tem aproximadamente o mesmo tamanho, certo? Esse aqui tem mais ou menos o mesmo tamanho que esse, enfim. Quer dizer que, se uma pessoa está aqui no ponto A, acho que essa cor não vai ficar boa. Se uma pessoa está
aqui no ponto A e deseja vir aqui no ponto C, passando obrigatoriamente pelo ponto B, quantos metros ela andou se a gente considerar que cada lado desses quadradinhos tem 100 metros? Vamos contar? A pessoa andou 100. Ó, importante ressaltar. A distância entre os quadradinhos a gente não vai considerar, tá bom? Mesmo essa um pouquinho mais larga, a gente desconsidera. Então, quer dizer que ela andou 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 metros. Essa pessoa andou para ir do ponto A ao ponto C, passando pelo ponto B. E quantas vezes essa pessoa mudou de direção ao longo do caminho? Vamos contar também? Saindo do ponto A, ela foi em direção sul. Depois, para chegar ao ponto B, ela foi em direção leste, sul, leste. E para chegar ao ponto C, ela foi em direção sul novamente. Portanto, ela mudou 2 vezes de direção. Aqui formando um ângulo de 90 graus e aqui novamente formando um ângulo de 90 graus. Certo? Ah, vocês lembram quando eu estava mostrando a imagem da sala e comentei sobre retas paralelas? Aqui nós temos alguns exemplos de retas que são paralelas. Por exemplo, essa. E essa. E essas duas com essa daqui. E todas essas com essa daqui. Todas essas retas são paralelas. Todas essas retas são paralelas. E todas elas são perpendiculares a essa reta aqui. E a essa outra também. Já essa reta aqui, certo? Essa reta em roxo que eu estou desenhando aqui, ela é transversal a essa daqui. Essas retas em roxo são transversais entre si, certo? Nós temos alguns outros exemplos de retas transversais. Por exemplo, essa daqui com essa daqui. Então, só para vocês lembrarem, retas paralelas não têm pontos em comum, portanto, não formam ângulos. São exemplos de retas paralelas? Essas aqui. Essas aqui. Essas aqui. Essas aqui. E muitas outras. Já as retas transversais são aquelas que têm um único ponto em comum. Portanto, formam ângulos agudos, por exemplo, essas aqui,
e obtusos, por exemplo. O mesmo exemplo, sabe por quê? Se elas formam ângulos agudos aqui, elas formam ângulos obtusos aqui. Agudos, obtusos. Certo? Ah, mas se elas têm um único ponto em comum, então elas também podem formar ângulos retos, certo? Quando elas formam ângulos retos, elas entram num caso especial, chamado de retas perpendiculares, que são retas transversais que formam ângulos retos. Por exemplo, essas daqui. Que formam ângulos de 90 graus. Certo?